Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição que tem como título geral Imitadores de Cristo. Nesta oportunidade, a lição de número 2, estaremos falando sobre os discípulos, e o título da lição é Ser Discípulos, uma jornada de aprendizagem, né? Na primeira lição nós estudamos sobre morrer para viver, né? Abrindo mão do eu, e nesta oportunidade estaremos falando sobre os discípulos, né? No gráfico aqui da lição, o comentarista sugere na orientação pedagógica que os professores, os mestres, façam um quadro, né, e coloque o nome dos apóstolos, né? Eu quero começar o nosso vídeo dentro dessa visão, vou trazer bastante essa questão aqui, mas eu quero perguntar aqui, qual a diferença entre apóstolo e discípulos? Existe apóstolo hoje? Né? Existe discípulos? Qual a diferença e como vive um discípulo e um apóstolo, caso haja apóstolo, né? Por exemplo, nós vamos ver Simão Pedro. Uma característica dele era impulsivo, mas tarde se mostrou corajoso para pregar o evangelho, pregar a respeito de Jesus. Depois nós vamos ver Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, que as características dele é desconhecida, não é? Tadeu, Judas, filho de que esse Tadeu é mesmo Judas, filho de Tiago, que também tem as características desconhecidas, e Simão, o Zelote, não é? E Judas e Iscariotes, né? Vários outros, não é? Esses 12 apóstolos são os pautados na Bíblia. Esses 12 apóstolos de Jesus foram homens escolhidos por ele, né? No início do seu ministério para auxiliá-lo, né? Esses homens foram treinados pessoalmente por Jesus. Por isso eles também são chamados de os 12. Então os 12 apóstolos eram pessoas comuns, homens de profissões diferentes, tinha diversas falhas, fraquezas, porém eles foram capacitados de uma forma sobrenatural para realizar a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Então podemos observar que o que significa apóstolo? Aí vem as questões. Qual a diferença entre apóstolo e discípulos, né? E assim sucessivamente, né? Nós já estamos na nossa aula e eu quero trazer aqui as diferenças principais entre apóstolo e discípulos, né? Vamos trabalhar um pouco esta questão. Nós temos termos como apostolado, temos termo como apostolicidade e apostolicum, que é credo dos apóstolos, né? Isso no latim, e os apóstolos. É um artigo que sugere e vai surgir o termo apóstolo, que vem do grego apóstolos, cujo significado mais comum simplesmente é delegado. Então apóstolo quer dizer delegado, né? Não é delegado de polícia, para começar. Antes que falarmos sobre esses 12 apóstolos, né, é importante tirarmos algumas dúvidas com respeito às pessoas que possuem, dúvida que as pessoas possuem. Elas ficam em dúvida sobre qual seria a diferença entre apóstolo e discípulo, né? Os 12 discípulos foram pessoas que foram chamadas, né? Os 12 chamados de apóstolos. Significa as duas palavras discípulo e apóstolo, responde a essa pergunta, né? A palavra discípulo vem do grego que é matetes, que significa seguidor ou aprendiz. Isto é a palavra discípulos, que vem do grego que é matetes, que significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolo, que deriva do verbo apostolein,
e significa enviar, remeter. Logo a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro, alguém que é enviado, não é? Então hoje no nosso dia poderíamos chamar de missionário, né? Então nós podemos identificar na Bíblia a palavra que durante o ministério de Jesus os apóstolos eram chamados de discípulos. Hoje nós temos algumas nomenclaturas de pessoas dizendo que é apóstolo, mas ele não sai do lugar, né? São aqueles apóstolos de cadeira, os apóstolos Eli, porque eles não vão para canto nenhum, não é enviado por ninguém. Na verdade ele se auto-intitula assim, não é? Temos igrejas tradicionais que cunhou esses termos e acabou matando tudo, né? O cara já não fazia nada, piorou, não é? E assim sucessivamente. O pior ainda é que tem esses negócios de honra, apóstolo de honra, não sei o que lá, vitalício. Biblicamente isso é totalmente depreciativo. A Bíblia não trabalha com essa visão, não é? E assim sucessivamente. Então nós temos hoje essas anomalias nas igrejas modernas, né? E assim sucessivamente. Então apóstolo é alguém que foi enviado, né? Quem enviou, né? Sendo que as pessoas tomam o trono, segura, abraça ali e só sai quando morre. É ruim, hein? Difícil, né? E assim que em São Paulo mesmo existe alguns que se titulam apóstolo. De apóstolo não tem nada, nunca fez nada, nunca foi na rua ganhar uma alma para Jesus, nunca fez uma visita, nunca fez absolutamente, nunca foi na rua fazer absolutamente nada. Pelo contrário, é servido, tem serviçais à vontade. Na verdade, não passa no crivo bíblico, ponto. Mas em algumas ocasiões, o mesmo ministério de Cristo, ministério de Cristo, o termo apóstolo também era utilizado para se referir aos 12. Isso acontece, principalmente aconteceram nas ocasiões em que eles eram enviados em comissão, em uma missão. Depois de sua ressurreição, Jesus enviou seus discípulos ao mundo, né, com a missão de pregar o evangelho a toda criatura, serem testemunha dele. Por isso, pedir daí aos discípulos passaram, por isso, a partir daí, os discípulos passaram a ser designados como apóstolo, né? Então, note que a diferença é mínima. O principal é entender que as palavras apóstolos atribuem a ênfase naquele que o envia, o mensageiro, sendo que enviado passa a ser um tipo de extensão da personalidade, né? A influência do mestre sobre a vida dele. Quem foram os discípulos de Jesus? Nós vamos ver aqui, a Bíblia responde essas perguntas sobre esses apóstolos, né, de Jesus. Quem foram os apóstolos que Jesus viu? Jesus, em 3 passagens, ele faz referência a isso. Mateus capítulo 10, verso 2 a 4. Marcos capítulo 3, versículos número 16 a 19, e Lucas capítulo 6, versículo 13 a 16, utilizando como base o texto do Evangelho de Mateus. Mateus escreveu, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, os termos, nós vamos ver que ele vai usar Simão, o chamado Pedro, ou o apóstolo Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, o apóstolo João, Felipe, não confundir com o Felipe evangelista, citado no livro de Atos, certo? Esse é outro Felipe. Bartolomeu, também chamado Natanael. Tomé, que também é chamado de Dídimo, né? Mateus, o publicano, também é chamado de Levi, né? Tiago, filho de Alfeu. Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu. E Simão, ou Zelote, e Judas Iscariotes. Então, note que temos 2 Judas aqui. Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu, não é? E Simão, ou Zelote. E o 12º é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Todo mundo sabe essa célebre e essa notável traição, né? Comparando os textos aí que os evangelhos apontam, vamos poder notar, jovens, que existem pequenas diferenças entre os nomes listados. Por exemplo, Tadeu, também chamado filho de Judas, filho de Tiago, ou Lebeu, que outro exemplo é o nome de Simão, ou Zelote, que também é chamado de Simão, ou Cananeu, né? Então, essas particularidades dentro dessa lição, ela nos leva a isso. Então, a Bíblia descreve que tinha outros discípulos, né? Como vamos ver em Lucas capítulo 10,
Lucas capítulo 19, versículo 7 também. Porém, os 12 discípulos foram chamados de uma forma especial para ser companheiro mais próximo de Jesus. Então, além desses 12, existiam outros, né? Dentro dessa questão do sentido da palavra de religioso para designar o mensageiro de Deus de uma maneira bastante geral, como mensageiro delegado de oficiais, né? Filipenses capítulo de número 2, verso 25, 1 Coríntios capítulo 8, verso 23, por ter essa noção no ministério, no grego clássico, por exemplo, entre uma variedade de uso da palavra, foi usada também para designar de mensageiro de Deus, né? Nós vamos ver que como os sábios da filosofia no Novo Testamento, um tal de Epite, né? O termo também é chamado para designar o maior desses mensageiros, que é Cristo. Este documento continua o uso amplo. Barnabé, por exemplo, Adrônico, Júnior, todos são chamados de Tiago, irmão do Senhor, que são chamados de apóstolos, mas o uso mais comum do apóstolo do Novo Testamento designa os 12 apóstolos, os primeiros missionários da igreja cristã, né? Então, numa maneira especial, né, trouxeram aí a nova mensagem e trabalharam como operadores de milagres, doutores poderosos da palavra, bispo como alicerce da igreja, né? Depois da era apostólica, o termo tem sido aí empregado para designar os primeiros missionários cristãos que levaram a mensagem para os países que nunca havia recebido a palavra. Por exemplo, quem disse isso foi Bonifácio, que se chamava apóstolo da Alemanha, né? Então, são importantíssimos isso aqui. Então, a evolução dessa vereda espiritual, como eles trabalhavam isso, né? Dentro do materialismo, dentro do fundamentalismo, né? Então, nós vamos ver apóstolos que a palavra e o ofício dentro desse contexto. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo, por exemplo, escolhido por Deus, tenha sido uma real substituiu, que foi aquele que substituiu Judas Iscariotes. Nesse caso, Paulo então passaria a pertencer ao seleto grupo dos 12. É tanto que Paulo faz a sua defesa: eu, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, né? Então, ele validaria a escolha de Matias. Eu fico mais com Matias, né? Essa possibilidade não coaduna muito, mas elas existem, mas é remota, né? Então, eu fico mais com Matias. Vale dizer também que Judas Iscariotes, que traiu Jesus, mais tarde os apóstolos se reuniram, oraram, e Deus lhe escolheram Matias para fazer parte dos grupos dos 12. Então essa reunião foi registrada por Lucas no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, né? A verdade sobre isso é que não existe referência bíblica que sustente essa posição, ou seja, o que existe na Bíblia é a confirmação do apostolado de Paulo, mas não a invalidez do apostolado de Matias, conforme Lucas registrou em Atos capítulo 1, né? Definitivamente, Paulo não tomou o lugar de Matias. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios 9, versículo 1, e 1 Coríntios 15, versículo 8, e Gálatas capítulo 2, verso de número 7. Então, isso já está resolvido, né? Quando vamos ver o termo que é grego, que é enviado, torna-se verbal, apóstolo, que é enviar, e era aplicada a toda essa variedade de ação, né? E, enfim, dentro do contexto da vida desses homens, né, o apostolado houve uma missão especial que envolveu os 12 e Paulo, né? Os apóstolos foram dotados de poderes, autoridades especiais, agindo como agente pessoal de Cristo, mesmo depois de sua morte e a ressurreição. Aí continuaram ativos nessa capacidade. Também tinha o dever de pregar, de curar, de administrar a igreja e de serem representantes especiais na missão e da pessoa de Cristo, que deram aí prosseguimento à sua autoridade. Atos capítulo 2, verso 42, Atos capítulo 5, verso de 1 a 11, Atos capítulo 6, verso de 1 a 6, Atos capítulo 8, verso de número 14 e Atos capítulo 9, versículo de número 32. Quanto a alguns desses deveres, então através deles era ministrado o Espírito, né? Atos 8, verso 15,
até o versículo 17 vai nos falar isso. Então foram dados aí dons, poderes extraordinários com emblema de sua divina autoridade. Daí vem o questionamento que diz que o sensacionista trabalha essa questão quando eles acreditam que aqui cessou os dons, né? Então foi só até aqui os apóstolos. O termo apóstolo figura pela primeira vez no Novo Testamento. Nós vamos ver em Mateus 10:2, né? Existe apóstolo no dia de hoje? Nós vamos responder também. Os trechos paralelos de Marcos capítulo de número 3, verso 13 e Lucas capítulo 6, verso 12 e 16, porém, em uso mais amplo do termo, inclui o próprio Jesus, né? Barnabé, Tiago, irmão do Senhor, e talvez Silvano e Timóteo também é incluído nessa lista, né? E assim sucessivamente. Os nomes e a lista de nomes, por exemplo, e características, Simão, também chamado de Pedro, né? Nós já trouxemos, né? E ou Cefas também, pedra de palavra de origem caldaica, que Jesus era filho de Jonas, né? Pescador por profissão. Betsaida era a cidade natal dele, né? Mas também residia em Cafarnaum, na Galileia. Existem cerca de outros 8 Simões na Bíblia, não é? No Novo Testamento. Além desse, existe mais 8, não é? Alguns desses são cananeus, conforme Mateus 10:4. Um dos irmãos de Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 55, e um leproso de Betânia, né? Um homem de Cirene, foi também compelido e ajudado a carregar a cruz de Jesus. Então é identificado também como como Simão, que aparece em Atos capítulo 13, um fariseu em Lucas capítulo 7, verso 40, e alguns outros identificam Simão o leproso, aludindo assim a Simão Iscariotes, irmão de Judas, né? Um curtidor de Jope, que Pedro visitou em Atos capítulo 9, verso 40. As tradições antigas dizem que Pedro morreu crucificado em Roma, de cabeça para baixo, né? Então André, irmão de Pedro, Filipe, que é o mesmo que André, e aparece junto com os trechos lá de João capítulo 1, João capítulo 6, né? E assim sucessivamente. E muitos dentro deles. Depois vem Mateus, filho de Alfeu, irmão de Alfeu, pai de Tiago. Filho de Alfeu e não Afeu, não o Alfeu, né? Ou seja, o pai de Tiago, o menor, também conhecido por nome de Levi. E assim sucessivamente. Há 4 listas dos apóstolos, 4 listas voltadas para por apostolado. Nós vamos ver isso. Pedro encabeça essa lista. Todas as essências que assumiu o primado aí dessa listagem, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos observar se existe apóstolo hoje, né? Seria ainda que em nossa época possível existir um ministério entregue acerca desse ministério tão evidente em nosso país? Será mesmo que existe apóstolo nos dias atuais, né? Ou apenas título de homem aplica a si mesmo? Na minha visão, os homens aplicam a si mesmo, né? Na visão bíblica aqui, que eu estou com a Bíblia aberta e lendo, né? Porém, ainda nessa época é possível existir o ministério entregue pelo Senhor Jesus. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado numa missão, né? Aquele que é enviado. Concordo que a palavra se equivale, mas esses caras que estão dizendo que é apóstolo não fazem nada para isso, nunca foram chamados para nada disso. Eles se autodenominaram, tomam conta de uma instituição, são donos, são donos, né? Fazem o que quer, todos os atos libidinosos e se autotitulam apóstolo, né? E isso é recessado, repugnante, abominável por Deus e pela própria Bíblia, porque não está na Bíblia isso não. A Bíblia tem que ser aquele que foi enviado para uma missão, mas quem enviou? Então a Bíblia geralmente se refere a eles como apóstolo de Cristo. Eram os 12 escolhidos por estarem aí com ele para serem enviados para pregar. Marcos capítulo 3, verso 19 verso 13, Marcos capítulo 3, verso 13 a 19. Em algumas ocasiões eles foram simplesmente chamados os 12.
o número de 12 tinha uma história de grande importância entre o povo de Deus, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então essa questão de 12 tem uma tradição já. Para cumprir a missão recebida por Jesus, eles foram batizados do Espírito Santo para que pudesse ser guiado em toda a verdade. Essa verdade da Escritura é nosso padrão dos dias atuais. Então os apóstolos foram testemunhos oculares de Cristo, né? Numa única maneira de descobrir se realmente existe apóstolo nos dias atuais, fazendo como base de estudo a Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, sabemos que no presente século é evidente que esta falácia no meio do evangélico. Apóstolo fulano de tal, apóstolo lá, e outros títulos, presbíteras, é muita frescura sem nenhuma razão. Simples assim, né? São requeridos por esses que se titulam nessa categoria. O que era exigido ou pelo menos identificado com essa geração apóstola escolhida por Jesus. E nós vamos ver alguns, né? Conforme já vimos, foram testemunhos de Jesus oculares. Esta foi a exigência para escolher um novo apóstolo para o lugar de Judas, que se enforcou, né? O Judas de Judas Iscariote, já falamos isso, em Atos capítulo 1, verso 21. Temos um relato de Paulo, ele mesmo não estando com Cristo no seu ministério, antes de ser glorificado, a Bíblia nos informa que o Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco, e foi ali a escolha dele em Atos capítulo 9, no seu verso de número 5. Né? O apóstolo de Cristo sofriam pelo Evangelho, o que não fazem hoje, esses apóstolos fajutos que tem aí, né? Que anunciavam, em contraste com esses apostolados aí, nos dias atuais, se manifestam em plena regalia, de grandes carros, em casa, até tem apostolecos aí, que recebe café no púlpito, é uma frescura danada. Para Jesus, a rude cruz. Isso, para eles, o importante é Jesus estar crucificado, porque Jesus jamais concordaria com isso, ou concorda, né? Então os apóstolos de Cristo, no seu ministério apostolado, se deu os seus discípulos, e que não eram remunerados, nem possuíam grandes somas de dinheiro. Pelo contrário, esses apóstolos viviam de maneira simples, singela, nem um tostão no bolso. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, né? O que não podemos dizer acerca dessa geração apostólica atual. É um negócio deprimente. Então está rechaçado, não existe apóstolo hoje. Ele se auto-intitula, mas Deus não separou esses caras não. Ponto. Baseado dentro desse contexto. Vamos ver aqui algumas tabelas que eu separei aqui. Tabela de apostolado em Marcos, capítulo 10. Simão, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Esse aqui é os 12, certo? Esses mesmo, em Marcos capítulo 3, fala Simão Pedro, Tiago, André, Bartolomeu. Eles aparecem aqui. Simão só não cita o Zelote, né? Então essa mesma listagem aqui que está dentro do contexto bíblico, né? As qualificações para ser apóstolo teria sido testemunho ocular da obra de Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus. Então esses caras de hoje não viu foi nada a não ser os seus próprios bolsos, onde o Senhor aborda a mesma necessidade. Ter sido escolhido pelo próprio Cristo, a obras miraculosas em seu ministério, especialmente, autenticava a validade, né? E os ofícios apostólicos, por exemplo. Então, os apóstolos seriam os precursores de tanto da igreja cristã do reino de Deus, né? Teria os apóstolos um ofício especial, de modo que até mesmo no futuro, né? Guardar-o como serviço, e assim sucessivamente. A autoridade apostólica, a Bíblia vai nos mencionar, que é a autoridade religiosa que antes estiveram investidas lá do Sinédrio, né, que dentre os judeus da época apostólica. Então vamos ver um pouquinho sobre a diferença dos discípulos, que eu fiz a pergunta logo no início. A questão do discípulo. A palavra discípulo está relacionada à ideia de disciplina, isto é, muito intuitivo, porque acima de tudo, os verdadeiros discípulos requerem
requer-se disciplina, não é? Então Jesus não chamava homens meramente porque o seguisse, ou seja, ele exigia que renunciasse tudo, e isso sim, para ser discipulado, porque o discipulado envolve questão de vida, de morte, porque o alvo do mesmo é a vida eterna, não é? Então o discípulo tem que pensar nessa questão. A palavra portuguesa nossa é discípulo, que vem do latim discípulos, que significa aluno, aprendiz. A raiz verbal que descreve como ensinar. A palavra grega correspondente é matetes, conforme eu já disse, de onde vem e se deriva aí a palavra que significa aprender. O termo hebraico, não é talmid, não é? O talmidim, não é? Vem de talmad, não é? Que é aprender, conforme se vê lá em Crônicas, capítulo 25, verso de número 8, ao se referir aos alunos. Então, o apóstolo, ele é enviado. O discípulo, ele é o aprendiz, né? Ele é o aluno. Então, essa está a diferença já pautada aqui no que estamos trabalhando. Então, quais as características de um discípulo? Um discípulo creu na doutrina de Cristo, ele passou pela experiência do novo nascimento, ele renunciou tudo, não é? O discípulo dedica-se a uma vida de sacrifício a fim de justificar o dom da vida eterna que recebeu de Cristo. Ele se dedica à vida, à disciplina. Ele é um aprendiz, alguém que está interessado em avançar na doutrina de Cristo. Ele se interessa por ajudar a aumentar o número de discípulos em obediência à grande comissão. Então, dentro desse contexto, o discipulado, esse sacrifício é uma oferta, é uma promessa do Evangelho de Cristo. Então, nós temos a diferença básica dessas questões. Temos discípulo de Cristo, não é? E as recompensas magníficas desse tratado. Então, está no contexto bíblico, está dentro de toda a racionalidade que temos dentro da questão bíblico-teológica, ok? Nós vamos ver aqui algumas características do apostolado de Cristo, né, que nós temos aqui dentro dessa questão. Né? Então, primeiro, os apóstolos tinham que ter testemunho ocular que Jesus tinha feito durante todo o seu tempo. Isso eu já disse. Não é? Dentro da nossa lição, nós temos aqui o tópico de número, vamos lá, tópico de número 1 diz, mas o que é um chamado, um retorno. O tópico 2, a vida cristã é feita de escolha. E o tópico de número 3 é nossa jornada ao lado do Mestre. Então, aponta mais para um aprendizado aproximado de Cristo, não é? Disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo a rede, os seguiram, não é? E adiantando-se dali, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os, e deixando-o imediatamente o barco, e o seguiu. Então, é um desafio ser chamado por Deus para ser enviado para uma obra, para um trabalho. Se você é enviado, você é apóstolo. Se você é um discípulo. Se você não é enviado, não tem como ser. Se você aprende, não é? Está do lado de Cristo aprendendo, você sempre será um verdadeiro discípulo. Então, como eu já disse aqui, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidor de Cristo. Não só seguidor, como eu já disse. O discípulo, ele é um aprendiz. Então, deixou tudo e seguiu a Cristo. Precisa deixar tudo. Esses discípulos, não sei, complicado, né? Segundo o comentarista, ele colocou que o amor nos escolheu. Acho que foge um pouco do tema que colocou na lição, né? Porque tinha que focar mais aqui na questão de ser discípulo, um chamado de aprendizagem. Claro, todo discípulo, como já diz a etimologia da palavra, é aquele que aprende, né? Aquele que está aprendendo sempre.
Então, um convite para viver a serviço de Cristo. Ele não aprende para guardar o conhecimento, ele aprende para passar, para ensinar, não é? Então, todo discípulo, ele tem por dever aprender e ensinar aquilo que aprendeu, não é? Geralmente, é o que diz a palavra de Deus. Então, todo discípulo, aqueles que aprenderam de Cristo, não é? Tem só algo de Cristo para falar, ok? O tópico de número 3 diz assim, nos apresenta aqui, nossa jornada ao lado do Mestre. Por que era necessário segui-lo? Essa a resposta pode ser respondida de um modo muito objetivo, porque viver com Cristo é inefável, indescritível, é inexprimível, não é? Segundo o texto de João, capítulo 21, verso 25, há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que escrevesse. Então, dentro desse contexto, a dinamicidade da proclamação do reino, a dinâmica, tudo isso, quem é discípulo aprende com Jesus, né? Então, ser discípulo é um fator preponderante para um crescimento e aprendizado de Cristo Jesus, ok? E assim sucessivamente. Espero poder ter ajudado. Nós, com certeza, estaremos ganhando bastante com esta lição, né? Com esta revista interessante. Na próxima lição, estaremos estudando quem segue a Cristo estuda a palavra. Então, a Bíblia nos lembra dos primeiros passos do seguidor de Cristo. Foram chamados pela primeira vez, quantas testemunhas, né? Testemunhas de fé que chegaram à cidade lá de Antioquia, em Atos capítulo de número 11, verso 25, embora provavelmente iniciamos como se fosse um termo de escárnio. Seguidor de Cristo logo adotará a designação de cristão, para os identificar de forma aberta e sem vergonha alguma. Mas antes que o título cristão fosse amplamente aceito, como era chamado os primeiros cristãos, eles eram simplesmente chamados de discípulos. Discípulo era uma referência preferida para os crentes, mas o que é um discípulo? Em resumo, o discípulo é um estudante. O discípulo é alguém que se disciplina nos ensinos e pratica os ensinos que tem aprendido. Então, a palavra como disciplina, por exemplo, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, na ciência ou no atletismo, precisa disciplinar-se, aprender e seguir os princípios fundamentais dos melhores mestres na área de estudo que ele se propõe, assim, e ainda é como os discípulos de Cristo, tá certo? Deixo aqui para a meditação de todos, que Jesus chamou os seus discípulos simplesmente de segue-me. Marcos capítulo 1, verso 17, Marcos capítulo 2, verso 14 e João capítulo 1, verso 43. Deus abençoe a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.